Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Palavra de Deus nessa tarde que nos é trazida no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, um versículo em questão nos chama a atenção. Eu li do versículo 1 até o versículo de número 6, mas agora neste momento, para transmitir a palavra de Deus, eu vou ler somente o versículo de número 6, uma passagem muito conhecida de todos os cristãos, e eu queria que você prestasse muita atenção ao que Deus tem ao seu coração nessa tarde. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus para todos sempre. Amados, queridos em Cristo Jesus, temos um texto da palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, que é conhecido na Bíblia Sagrada como o profeta das visões, o profeta das revelações por meio de visões. Glória a Deus. Logo no começo do seu ministério, Ezequiel é arrebatado, ver o Senhor sentado no alto sublime trono, assim como também os seres viventes, e ver também a glória de Deus. Ezequiel é um dos profetas mais importantes do seu tempo, pois profetizava quando o povo ainda estava no cativeiro babilônico. A nação de Israel, na época em que estava no cativeiro babilônico, estava sendo ocupada por estrangeiros e estava destruída, principalmente a cidade de Jerusalém, aonde Jeremias se lamentava, fazendo ali as suas lamentações de Jeremias. A palavra de Deus veio a Ezequiel no capítulo de número 37. O versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel estava a vagar às margens do rio Quebar. O rio Quebar era um rio que ficava na região norte da Babilônia, na região em que o povo ficou à beira de um rio. Porque por mais problemas, por mais dificuldades, por mais adversidades que o povo de Deus enfrente, Deus sempre deixa ele perto de um rio. Glória a Deus, grave isso. Por quê? Porque no rio tem água, e água é a fonte da vida. Sem água nada nasce, nada prospera. Se o povo ficasse na região oeste da Babilônia, enfrentaria a seca, mas mesmo no cativeiro, Deus coloca o povo às margens do rio Quebar. E num determinado dia, estava Ezequiel triste, lembrando das riquezas e da glória de Jerusalém, quando de repente a mão do Senhor, ela pega a Ezequiel, e Ezequiel é arrebatado pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus leva Ezequiel até um vale que estava cheio de ossos secos. Glória a Deus. Alguns historiadores dizem que a interpretação desse texto se dá quando Israel é levado à condição de estado de país, ali na década, já perto dos anos 50, pelo voto brasileiro. Israel é eleito nação, e agora o povo de Israel tem novamente uma terra para chamar de seu país. Glória seja dada. Essa é uma interpretação histórica do texto de Ezequiel 37, mas para nós que vivemos na graça de Deus, Ezequiel 37 tem uma interpretação simbólica, alegórica, literária, histórica, mas também espiritual. A passagem de Ezequiel no capítulo de número 37
nos mostra, glória a Deus, que Deus é Deus que ressuscita aqueles que estão mortos. Pode estar morto, pode estar seco, pode estar sem carne, pode estar sem nervo, pode estar sem pele, pode estar só o osso, como Deus mostrava ali a Ezequiel, um vale cheio de ossos, e Ezequiel diz, ossos sequíssimos. No versículo número 2 ele diz, me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Ora, osso não tem mais vida, mas para Deus, osso tem vida. E diz Ezequiel, Senhor Deus, tu o sabes, glória seja dada ao nome de Jesus, porque com Deus, irmãos, não tem nada que não possa reviver, com Deus não há nada que não possa voltar à vida. Você pode até dizer, para mim acabou, o meu ministério se acabou, o meu chamado acaba hoje, o meu ministério está parado. Você pode até dizer, o meu trabalho acabou, a minha função, seja lá qual seja a sua bênção, que você diz que está morta. Você pode até pensar que está morto, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deus pergunta a Ezequiel, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Ezequiel, que não era besta, coisa nenhuma, disse, Senhor, eu não sei de nada, mas tu sabes de tudo. Então diz o Senhor, Ezequiel, profetiza sobre estes ossos. Amados, eu profetizo nessa tarde com a autoridade do Espírito de Deus na tua vida, aquilo que muita gente disse que morreu, que está morto, que não tem mais vida, nessa virada de ano vai reviver. Aquilo que você já tem dito que está acabado, que está terminado, aquele seu irmão, seu parente, seu filho, sua filha, seja lá que bênção for, que você já decretou, que alguém até já decretou a morte, eu quero dizer para você, ainda há vida aí. Glória a Deus. Quando o Espírito de Deus toma a Ezequiel profetiza e diz, assim diz ossos, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Você sabe por que é que tem muita gente capenga na fé? Você sabe por que é que tem muita gente fraca na fé? Você sabe por que tem muita gente que até abandonou a fé? É porque nunca foi morada do Espírito. Porque quem é morada do Espírito não tem luta que o derrube. Quem é morada do Espírito não tem dificuldade que o faça desistir. Quem é morada do Espírito, ele vai avante. Quem é morada do Espírito derruba muralha. Quem é morada do Espírito derruba gigante. Quem é morada do Espírito não permanece como osso seco. Nessa tarde você precisa ter um encontro com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Por quê? Porque tudo que está morto vai viver. Mas eu preciso te dizer uma coisa, é necessária 3 coisas para que você tenha a bênção de Deus de volta na sua vida. É necessário 3 coisas importantes para que os ossos voltem a viver. E que coisas são essas? No versículo de número 6 o profeta diz, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Mas para que o Espírito seja colocado em você, é preciso você ter, primeiro, nervo, segundo, carne, e terceiro, pele. Eita, agora pegou. Mas missionário, que palavra é essa? Amados, a palavra de Deus, ela é poderosa, poderosa. A palavra de Deus, ela nos traz nessa tarde uma palavra forte. Ali estava um vale de ossos secos, ossos de seres humanos. Amado, o corpo humano, o esqueleto humano, ele é constituído por 206 ossos, ossos considerados constantes, mas o número pode variar de acordo com alguns aspectos, entre eles a idade. Você sabia que quando o camarada está mais velho, ele tem a tendência de perder mais osso? É desse jeito. Deus me livre e me guarde de ficar velho na fé. Jesus me livre. Queridos, quando Deus fez o corpo humano, o Senhor, ele fez de maneira estrutural.
cada osso com a sua função, e o corpo humano tendo ele, glória a Deus, 206 ossos, e sendo esses ossos que estariam ligados a um outro osso, e pega esse mistério, porque é isso que Deus vai colocar na tua vida nesta tarde. É uma palavra tremenda, amado. Ossos como osso frontal, órbita, maxila, mandíbula, osso zigomático, vértebra cervical, clavícula, processo coracoide, escápula, humero, externo, costela, vértebra lombar, rádio, ilio, uguína, pubis, carpos, metacarpos, falange, sacro, fêmur, isquio, patela, síntese púbica, tarsos, metatarsos, falange, fíbula e tíbia. Esses são os ossos do corpo humano, mas cada osso desse precisava estar ligado a um outro osso. Escute, a primeira coisa que Deus vai te dar nessa tarde são nervos. Por quê? Porque nervo, ele tem a função. Quando Deus fez o corpo humano, fez o nervo com uma função. E qual é a função? Os nervos são responsáveis para manter a comunicação, o ligamento entre os centros nervosos e os órgãos efetores, como os glândulas, músculos e a sensibilidade. Quando a Bíblia está falando aqui que Deus vai colocar nervo na sua vida, Deus está dizendo a você que você tem que voltar a ser sensível às coisas de Deus. Deus está dizendo que você está seco, que você está, irmão, pálido, que você está sem sensibilidade para as coisas de Deus. Você deixou de acreditar nas maravilhas de Deus, você deixou de acreditar num Deus que faz milagre. Você se acostumou com o cotidiano, você se acostumou com o celular, você se acostumou com as redes sociais e perdeu o ligamento, você perdeu a ligação entre você e Deus. Nessa tarde, Deus está dizendo que vai colocar nervos sobre você, mas além de colocar nervos sobre você, quando Deus diz que nós precisamos de nervos na sua vida, a palavra de Deus diz: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Eu quero ficar na parte dos nervos aqui. E porei nervos sobre vós. Nervo é o que liga um osso a outro. A Bíblia diz que nós somos o corpo, a igreja, e Cristo é a cabeça. Então, se nós somos o corpo é composto por osso. O osso não pode um dedo ficar longe da mão. Tem muitas pessoas que hoje em dia tem crente até mal com o outro. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Você que tem diferença com seu irmão, você que é mal, que eu não sei como é que um crente é mal com o outro, mas você que está nesse processo, em nome de Jesus, receba de Deus nessa tarde nervos, receba de Deus hoje sensibilidade, receba de Deus ligamento. Você precisa voltar à comunhão. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: se temos comunhão, ligamento uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Daí o motivo pelo qual muitos entram em depressão, o motivo pelo qual muitos caem na fé. Daí, o motivo é esse: falta de nervo na sua vida, falta de comunhão com Deus. E porei sobre vós nervos. Receba de Deus aí na sua casa. E sobre vós farei crescer carne. A carne não tem só a função de cobertura dos nervos. Quando a Bíblia está dizendo carne, a mesma palavra de Deus nos diz que o profeta, ele diz, cheio do Espírito Santo: farei crescer em vós um coração de carne, tirarei de vós o coração de pedra. Tem muita gente, irmão, de coração duro. Tem muita gente com que não mudou a roupa, deixou de fumar, deixou de beber, mas continua ruim, irmão, continua duro, continua bruto, não sabe perdoar, não sabe andar em comunhão. Quando Deus diz: te dá-te um coração de carne, Deus não está dizendo que o camarada vai andar com obras da carnalidade, como está escrito em Gálatas. Não, o Senhor está dizendo que vou te dar um coração sensível
a voz de Deus. Nessa tarde, Deus te dá ligamento, laços de comunhão entre você e seus irmãos, mas também quer que você tenha um coração sensível, um coração de carne, um coração que perdoe. Saia desse vale de osso seco nessa tarde. Terminar esta palavra que você está escutando, vá na casa daquele irmão que você é diferente com ele, faça as pazes antes que a trombeta toque e você fique nesse vale de osso seco em que você se meteu. Sobre vós estenderei pele. A pele, ela tem uma função no corpo. A pele, ela reveste todo o nosso corpo, os nossos ossos, que já tem nervo, que já tem carne. Mas a carne, se exposta ao sol e às agressões do cotidiano, da natureza, se não tiver uma cobertura de proteção, a carne se fere, a carne infecciona, a carne fica doente. Pega esse mistério aí. Tem muita gente doente porque não tem proteção, porque não tem pele. Deus está dizendo nessa tarde: estenderei pele sobre vós. Pele, ela reveste todo o nosso corpo, protegendo contra as agressões externas. É uma capa de proteção que Deus criou no nosso corpo. Quando a Bíblia está dizendo que vai nos dar pele, a Bíblia está dizendo: eu vou te dar proteção. E a proteção do crente é estar em oração. Jesus só venceu a cruz porque orava. Paulo só não capengou na fé quando estava preso porque orou ao Senhor. Pedro só suportou porque orou ao Senhor. João foi jogado num tacho de óleo quente e só sobreviveu porque orava ao Senhor. Você não tem uma vida de proteção mais. Você fica direto nas redes sociais. Você está morto, rapaz. Você está morto, garota. Você está morto, senhora. Saia desse vale de osso seco nessa tarde. Volte a ter uma vida de restauração, de proteção, de guarda, debaixo do manto da pele da oração. Essa palavra, ela é revelatória, essa palavra é forte e fala ao teu coração nessa tarde. E poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e poreis em vós o meu espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Nessa tarde, é tarde de reviver, é tarde de voltar a ter uma vida cheia, repleta do Espírito Santo. Que Deus em Cristo te abençoe.